Que suas mãos possam encontrar o que você ama. Que seu trabalho não o assuste, mas sim traga alegria tanto a você quanto aos outros. Oi galera, aqui é a Raíssa de Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre As Mil Noites. As Mil Noites é uma publicação de 2016 da editora Intrínseca e é uma versão de As Mil e Uma Noites. O livro começa com o rei Lo Melqin chegando na aldeia da protagonista da história, que seria aí a versão da Sherazade em As Mil e Uma Noites. Esse rei, ele vai de aldeia em aldeia escolhendo uma mulher para se casar com ele, e assim como na história original, a esposa dele vai morrer ali em pouco tempo. Não é no dia seguinte, logo depois da noite de núpcias, como é em As Mil e Uma Noites, mas as mulheres que se casam com ele, que são forçadas a se casar com ele, elas já sabem que elas vão morrer. É óbvio, né, gente, que quem é escolhida na aldeia da personagem principal aqui é ela, então ela vai pro palácio e se casa com ele. Na história original que inspirou esse livro aqui, a Sherazade vai conseguindo permanecer viva contando histórias pro sultão. Então ela para a história num momento decisivo logo quando já tá amanhecendo. Então ele fica curioso e vai deixando ela ali viva durante o período, o título da história, né? As Mil e Uma Noites. Aqui isso também vai acontecer numa certa medida, mas as histórias que a personagem, que seria a versão da Sherazade aqui, conta, elas são bem mais simplificadas. Para saber se essa personagem aqui consegue sobreviver ao final desse período ou não, vocês vão ter que ler o livro. Eu gostei muito da mitologia e da atmosfera dessa história, mas eu fiquei com a sensação de que tudo foi muito superficial, então faltaram páginas. Logo quando eu comprei esse livro, eu fiquei um pouco apreensiva com a quantidade de páginas que ele tem, que são 315, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. 318 com os agradecimentos, mas de história mesmo são 315 mesmo. Assim, eu fiquei um pouco apreensiva porque, pra ser uma versão de As Mil e Uma Noites, teria que ter mais páginas, porque As Mil e Uma Noites é uma história gigantesca. Então eu fiquei meio assim, já com meu pé atrás. E assim, a autora não se aprofunda em vários assuntos na história que são muito interessantes e que fazem parte da mitologia que ela criou aqui, que seria legal ela abordar mais. Então é uma fantasia em volume único, mas que poderia ter mais páginas ou de repente uma continuação, porque só esse livro aqui, por mais que ele termine fechadinho, não basta para explicar a mitologia dessa história. Uma coisa que eu acho muito legal que a autora aborda aqui é a tecelagem e a religião do povo do deserto, que é o povo da protagonista dessa história. Mas ela conta isso de uma maneira que é muito interessante, são coisas que eu achei muito interessante, a forma como ela descreve a tecelagem, como a tecelagem parece ser importante para a personagem, mas eu fiquei sentindo falta de mais coisas a respeito disso, sabe? Porque a tecelagem aqui e a religião do povo dessa personagem são elementos importantíssimos para a mitologia do livro, e isso fica bem superficial e bem simplificado. Se faltou a autora se aprofundar em algumas coisas que eu, pelo menos, achei bastante interessantes, em outras ela já peca pelo excesso de descrição. Um exemplo, o dia a dia da personagem. Na primeira vez que ela descreve isso, é muito legal, muito interessante, mas quando ela vai repetindo toda hora que deram banho na protagonista, passaram renda nela, ela foi tecer, ela andou pelo palácio, ela se alimentou, ela encontrou com o cara, ela foi dormir, quando ela começa a repetir isso várias vezes, fica muito cansativo, porque de novo tá lá a personagem indo comer, passando rena, sabe? Ela fica muito tempo nisso e parece que a história não vai pra lugar nenhum, é meio cansativo até. A autora utilizou um recurso aqui que eu não me lembro de ter lido nenhum outro livro em que isso acontece. Se vocês conhecerem algum, comentem aqui embaixo pra gente poder conhecer. Que é o seguinte, ela não fala o nome de quase nenhum personagem na história. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei aqui o nome do rei,
mas não falei o nome da protagonista, da personagem que seria ali a versão da Sherazade. Isso mesmo, gente, ela não fala nem o nome da protagonista da história dela. Os únicos 3 nomes que ela fala aqui são desse rei, o de um escultor e de uma espécie de conselheiro aqui do rei. Esse não é um recurso que me agrada muito especialmente, assim, logo no começo eu estranhei, eu fiquei um pouco incomodada com isso, mas é interessante ver como que a autora conseguiu criar alternativas para não mencionar o nome dos personagens, mas sem se embolar, sabe? Então a gente conseguiu entender quem eram os personagens que ela estava falando. Não gostei muito, não gosto muito disso, acho que porque foi o primeiro livro que eu li, mas até que combina bastante com o clima da história. Apesar de algumas coisas terem me incomodado no livro, eu gostei muito da escrita da autora, que inclusive é minha colega de profissão, segundo a biografia dela que tem aqui atrás. Sabe quando eu menciono aqui que um autor usa palavras lindíssimas para escrever a história dele? Pois é, a autora que faz isso, a escrita dela é quase que poética, sabe? É uma atmosfera muito legal tá dentro desse livro, a forma como ela escreve e descreve as coisas é uma escrita muito bonita. Se você tá procurando uma fantasia em volume único, com uma mitologia interessante, que seja fácil e rápido de ler, eu recomendo As Mil Noites. Mas se você nunca leu a história que inspirou esse livro, ou seja, As Mil e Uma Noites, eu recomendo que você faça isso antes de ler esse livro aqui. Porque como As Mil Noites é bem mais simples, eu acho que se você ler ele primeiro, você não vai entender o que ele tem de inspiração e talvez você ache que As Mil e Uma Noites não é uma história tão complexa quanto ela é. Porque assim, aqui são poucas páginas e é mais uma versão. Eu acho que a semelhança fica mais por conta desse rei que casa com uma mulher e ela morre num curto período de tempo. As Mil e Uma Noites é uma história muito mais complexa do que isso, tem muito mais histórias, tanto que são livros assim gigantescos. A gente tem várias versões no mercado de As Mil e Uma Noites. As minhas são aquelas em 2 volumes, eu vou deixar as minhas capas aqui do lado, mas já tem uma nova capa dessa versão em 2 volumes. Ela foi traduzida do francês e pelo que eu já dei uma pesquisada, ela tem uma leve censura. A versão da Biblioteca Azul, que tem 4 volumes, ela foi traduzida já direto do árabe e ela, pelo que eu sei, não tem tanta censura quanto a que foi traduzida do francês. Então assim, dependendo do que você está disposto a ler, do quanto que você quer se aprofundar nessa história, vale aí você escolher uma ou outra, que são as 2 melhores versões que a gente tem no mercado de As Mil e Uma Noites. Então, gente, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa com os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Vou deixar também link das versões de As Mil e Uma Noites que eu mencionei aqui nesse vídeo pra vocês aí, se vocês ficaram interessados, vocês quiserem adquirir, vou deixar os links aqui também. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de seguir o canal em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.